Eu venho falar com você hoje sobre Páscoa, a festa preferida dos amantes de chocolate. Você já parou para pensar da onde surgiu a Páscoa? Por que nós comemoramos a Páscoa? E por que nós trocamos ovos de chocolate nessa data? É sobre esses detalhes que eu quero conversar com você hoje. Primeira coisa, aonde surgiu a Páscoa? A Páscoa ela é uma festa judaica. E a origem dessa festa é algo muito importante e interessante dentro da cultura de Israel. A nação de Israel hoje é aquela que nós vemos, aquele mesmo povo que está lá hoje no Oriente Médio. Esse povo tem uma história de mais de quase 4.000 anos. E no momento lá atrás, aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, essa nação de Israel, ela era somente um povo que vivia dentro da terra do Egito. E eles eram escravos dessa nação, né? Então eles viviam como escravos dentro do Egito e serviam a Deus. E Deus um dia decidiu retirar o povo dele, o povo de Israel, de dentro da nação do Egito. Mas Faraó não quis libertar o povo, então Deus desceu as 10 pragas sobre a nação do Egito. A 10ª praga que Deus desceu sobre a nação era a morte dos primogênitos. Então Deus falou que o anjo da morte passaria a noite e mataria todos os primogênitos da terra do Egito. Mas um detalhe, que isso também poderia atingir o povo dele. Então Deus disse o seguinte àquela nação: olha, vocês, cada família, prepare um cordeiro, mate o cordeiro, se alimentem dele e pegue o sangue e passa sobre a porta da sua casa. Porque o anjo da morte vai passar a noite e, vendo o sangue na porta, ele não entrará na sua casa e não matará o seu filho. Então aquela nação, em obediência a Deus, fez isso. Matou um cordeiro, pegou o sangue e passou no umbral da porta, ou seja, em cima da porta. A história que nós conhecemos foi que o anjo da morte chegou à noite, visitou toda a terra do Egito e toda a casa de israelita, toda a casa de judeu, aonde tinha o sangue na porta, o anjo da morte não entrou. Então houve uma morte em toda a terra do Egito. A Bíblia nos fala que toda a terra chorou os seus filhos, mas o povo de Israel não. Eles ficaram protegidos, pelo sangue colocado na porta. E Deus disse que aquela festa, que aquele momento se tornaria, para eles uma festividade, a festividade da Páscoa. Então essa Páscoa, ela é toda cheia de símbolo para essa nação, porque também foi depois dessa praga, da 10ª praga, que Faraó permitiu que aquele povo saísse do Egito, passasse pelo Mar Vermelho posteriormente e fosse para a terra de Canaã. Então a festa da Páscoa para a nação judaica, ela significa libertação da escravidão e significa proteção contra o anjo da morte. Então é uma festa cheia de simbolismo. E por muitos anos, aproximadamente 1.300 anos, foi uma festa exclusivamente judaica. Ela só se tornou uma festa cristã a partir do momento que Cristo morreu na cruz. Isso aí há 2020 anos atrás. Pois bem, o que Cristo tem a ver com essa festa judaica que foi instituída 1.300 anos antes do nascimento dele? Algo que nós temos em teologia, no ensino das profecias bíblicas, é algo chamado de tipologia. O que é tipologia? Tipologia são coisas, eventos, festas ou pessoas que são narradas no Antigo Testamento e que apontavam para uma profecia, um cumprimento futuro no Novo Testamento. E a festa da Páscoa é uma dessas tipologias, porque a festa da Páscoa, ela apontava para algo de extrema importância que iria acontecer no Novo Testamento. Qual era esse evento? A morte de Cristo na cruz. E não só mais a festa da Páscoa apontava para algo para os judeus, mas apontava para toda a humanidade. Aquele cordeiro que foi morto lá no Egito apontava para a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, aquela libertação que a nação de Israel teve da escravidão do Egito apontou
começou a apontar agora para a libertação da escravidão da humanidade do pecado, porque todo homem nasce sob o jugo do pecado, né? E a morte de Cristo nos dá a libertação dessa escravidão do pecado. E não foi à toa que Cristo morreu justamente na festa de Páscoa. Por quê? Porque essa festa apontava para Ele. Deus, na sua onisciência, ou seja, já conhecendo todas as coisas, presente, futuro e controlando todas as coisas, Ele já anteviu que num dado momento da história, seu Filho viria, morreria para salvar toda a humanidade. Então, alguns anos antes, ou 1300 anos antes, Ele estabeleceu essa festa na nação de Israel, que apontaria para o grande sacrifício de seu Cristo. Então a Páscoa, para nós cristãos hoje, ela representa a morte de Cristo na cruz. Ela representa para nós a libertação do pecado. Como a nação de Israel foi liberta da escravidão do Egito, hoje nós somos livres da escravidão do pecado. Como os filhos de Israel foram libertados ou foram livres do anjo da morte, na mensagem de Cristo na cruz, nós também somos livres da morte eterna. Porque sem a mensagem de Cristo, toda a humanidade estava afastada de Deus. Com a morte de Cristo, todo homem passou a ter acesso, passou a ter a oportunidade novamente de ter ligação com Deus e ter a vida eterna. Então a Páscoa para nós hoje, cristãos, ela representa a morte de Cristo, que nos trouxe comunhão novamente com Deus e que nos trouxe libertação do pecado. Tá, mas no começo do vídeo eu falei sobre o ovo de chocolate. E o que isso tem a ver? Se até agora, estudando a origem e o cumprimento dessa festa, nós não falamos de ovo de chocolate, não falamos de coelhinho, né? Da onde surgiu isso então? Pois bem, desde a morte de Cristo até hoje, nós temos aproximadamente 2020 anos, 2000 anos aproximadamente que Cristo faleceu. Pois bem, nesse grande intervalo de tempo, foi se misturando culturas, Então a nação cristã depois começou a se espalhar por várias outras culturas e começou a haver um sincretismo, ou seja, mistura com culturas locais. Algo interessante que nós temos que entender é que nesse momento onde a nação de Israel, na mesma data onde a nação de Israel comemorava a Páscoa, várias outras culturas comemoravam o início da colheita. E nessas culturas pagãs, eles usavam como símbolo da colheita, da fartura, da fertilidade das plantas, o coelhinho. Porque o coelho, você bem sabe, se você tiver um casalzinho de coelho, em pouco tempo você já tem uma nação de coelho. Pois bem, o coelho é símbolo de fertilidade. Então ele era utilizado nessas culturas pagãs para representar a fertilidade. Então, com a mistura, com o sincretismo, foi trazido para a festa da Páscoa esse símbolo do coelhinho. Tinha-se também em algumas culturas o hábito de trocar ovos nessa data, ovos enfeitados. E com o passar do tempo, esses ovos naturais foram trocados por ovos de chocolate. Nós chegamos na data de hoje com o símbolo do coelho, do ovo de chocolate, e acabamos deixando de lado os verdadeiros símbolos da Páscoa. Quais são os verdadeiros símbolos da Páscoa? Em vez de coelhinho, é o Cordeiro de Deus, É o Filho de Deus que se tornou homem e morreu por nós naquela cruz. O verdadeiro símbolo da Páscoa não é só trocar ovos e chocolates. É o mais importante, é manter comunhão com Deus, pois essa comunhão com Deus é a única coisa que garante salvação para a humanidade. Então, que nessa Páscoa você medite nessa palavra, que você tire um tempo para ver o quanto Deus foi bom para conosco, porque Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz, para que hoje nós possamos ter salvação, possamos novamente ter ligação com Ele e libertação do pecado. Que o amor de Deus inunde vossos corações, abunde também no meu coração, e que nós possamos a cada dia mais estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço e fique com Deus.